Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Rota das 11, PM Bahia. O tema de hoje, a revolta dos malês. O material está aqui na descrição. Vamos lá! A revolta dos malês que ocorreu em Salvador entre os dias 24, do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. O contexto dessa revolta, período regencial, que vai de 1831 a 1840, esse período marcado pós a abdicação do governo Dom Pedro I, marcado por uma forte turbulência. A província da Bahia, assim como as demais províncias do Nordeste, estavam passando por um momento de transição, uma vez que o governo Dom Pedro I foi um governo centralizador e isso vem gerar uma série de expectativas em diversas províncias do país. Além disso, salientar a marca da escravidão. Apesar da lei de 1831, que fala, que aborda a questão do tráfico negreiro, o fim do tráfico negreiro, essa lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Então você tem ainda Salvador, Recife, assim como o Rio de Janeiro recebendo muitos escravos. Essa rebelião que tem um caráter racial, combatendo aí a escravidão e também a imposição da religião católica. Salvador, em 1835, tinha uma população de 65.500 habitantes. Destes, 21.940 eram africanos, ou escravos ou libertos. Assim, a população de Salvador em 1835 chegava aí a 33,6% de africanos, tá? Então, essa população, negros, escravos ou libertos. Você tem a revolta dos malês, a expressão malês vem de imalês, que quer dizer muçulmano, ou seja, aquele escravo islamizado que vai organizar, vai liderar a revolta dos malês, que você também pode citar alguns casos curiosos nesse cenário de escravidão, porque aí você tem escravos de diversas procedências, tá? O destaque que iremos dar nessa aula vai ser justamente esse escravo islamizado, aquele escravo que sabia ler e escrever em árabe, tá? Destacar também a etnia dos Hausas e também dos Nagôs, os Nagôs que vão também liderar a revolta dos malês. Então, é uma introdução para que você possa ter tranquilidade em responder essa ficha. Outro dado também aqui que eu anotei para falar com vocês, a maioria é composta por escravos de ganho. O que vem a ser escravo de ganho, professor? E falar em escravidão na Bahia, eu preciso citar João José Reis, o historiador baiano, uma referência, um ícone no Brasil, aliás, no mundo, em relação aos estudos da escravidão. Então, o João José Reis analisa, que esses escravos de ganho, alguns chegaram até mesmo a comprar outro escravo. O escravo de ganho juntava o dinheiro, comprava a sua alforria e chegou até alguns a adquirirem um escravo. Então, um ex-escravo comprando um escravo. É um dado interessante sobre o cenário da Bahia nesse contexto, tá? Então, o escravo de ganho é aquele que vai exercer uma atividade mediante um pagamento de uma diária. Então, muitos vão acumular, vão juntar esse dinheiro e vão justamente depois comprar a sua alforria. Líder da revolta dos alfaiates, da revolta dos alfaiates, da revolta dos malês, revolta dos malês, liderança da revolta dos malês, a tutela é de Manuel, lembrei, de revolta dos alfaiates por causa de Manuel, Manuel Faustino. Só que o líder da revolta dos malês é Manuel Calafate, destacar também Aprígio e Pai Inácio. A revolta que chegou a reunir até 1.500 negros, de acordo com alguns historiadores. O objetivo era libertar os companheiros islâmicos e matar brancos e mulatos considerados traidores, considerados aqueles que contribuíram para os maus tratos dos escravos
islamizados. Então, esses considerados traidores, brancos e mulatos, havia um projeto aí dos malês em matá-los, ok? Conseguiram aí, né, arrecadar dinheiro, os malês conseguiram arrecadar dinheiro para comprar armas e redigiram aí, né, planos em árabe. Olha só a sofisticação desse movimento, que em linhas gerais é um movimento de resistência. É um movimento de resistência. Obrigado aí, pessoal, pelo boa noite, né? Saudar a todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, tá? Houve denúncia, tá? Por uma negra ao juiz de paz. Então, alguém do grupo, alguém que estava ali na manifestação, alguém que estava na revolta, né? Vai entregar a um juiz de paz. Assim você tem os malês chegando até atacar o quartel. Você quer dar isolada de história? Eu vou mostrar, né, imagem de toda a cidade, da planta da cidade de Salvador e passo a passo como esses revoltosos, como os malês atuaram, ok? Devido à sua inferioridade numérica e também de armamentos, o governo vem organizar uma forte repressão e o saldo é esse, olha, 7 integrantes das tropas oficiais mortos, 70 do lado dos malês mortos, 200 escravos, né, foram levados aos tribunais com condenações diversas, como pena de morte, trabalhos forçados, cita também o degredo, né, açoites. Mais de 500 foram expulsos do Brasil, foram levados para a África. Essa forte repressão que, na verdade, gerou um grande massacre, né, que foi liderada pelas tropas, esse massacre, né, foi liderado pelas tropas da Guarda Nacional, além da polícia e o curioso, né, civis armados que também vão participar dessa repressão, uma vez que havia uma preocupação, havia um medo, né, um receio que esses malês chegassem ao poder. De acordo com João José Reis, essa revolta durou de 3 a 4 horas. Mas o que é mais interessante, o que é mais substancial é a resistência à escravidão, a luta contra o sistema. Então, com essa rápida introdução, professor, eu quero aprofundar mais. Você quer da isolada, você quer do curso online da PM Bahia, quem puder dar essa moral, dar essa ajuda, ajuda pessoal. Estamos precisando, viu? A plataforma está começando e toda ajuda é bem-vinda. Mas se você não puder ajudar adquirindo o curso, ajuda assistindo ao vídeo, ajuda divulgando o nosso canal. Eu quero chegar na Bahia, se Deus quiser, em agosto, em setembro, fazer aqueles aulões que é comum aqui, né, no estado de Pernambuco. Pega a sua fichinha e vamos responder já a questão número 1 em relação à revolta dos malês. A resistência escrava, rota 1. A resistência escrava tomou diversas formas, individuais e coletivas. A revolta dos malês eu posso definir como a resistência coletiva. No dia a dia, as formas comuns eram a desobediência, a diminuição deliberada do ritmo de trabalho e a sabotagem. Nesses casos, a resistência geralmente requeria um certo grau de cooperação entre os escravos. Dentre as várias reações do negro contra a escravidão no Brasil, destacou-se a revolta dos malês, que se caracterizou pelo que a revolta dos malês? Letra A, por ser um movimento urbano, sim, foi um movimento urbano, formado especialmente por negros alforros, praticantes do cristianismo não, por negros, uma parte alforros e outra não. Então, houve, né, a participação de alforros, mas também de negros, de escravizados e islamizados. A letra A está falsa. A letra B, pela presença de escravos adeptos do islamismo, sim, e de outros de origem não muçulmana, sim. Também houve a participação de não muçulmanos. Logo, fica a letra B de bola, a correta. O erro da C, por ser um movimento tipicamente rural, não, movimento urbano, formado por negros, seguidores do Islã, sim, e sendo debelado após um dia de lutas sangrentas. Não, o movimento aí, né, durou algumas horas, de 3 a 4 horas, de acordo com João José Reis. Letra D, por ter sido um levante urbano. Você também pode encontrar essa expressão, né, levante dos malês.
composto por negros exclusivamente muçulmanos. Não, porque também teve a participação de não muçulmanos. Letra E, pelo caráter anti-escravista, sim, dos negros cristãos, dos negros islamizados. Logo, a rota 1, letra B de bola. Rota 2, morte aos brancos e viva os nagôs, na etnia que participou, que liderou a revolta dos malês. Era o lema presente na revolta dos malês durante o período regencial. Caso fosse vitorioso, esse movimento promoveria o quê? Libertação dos escravos malês. Letra A. O erro da B, escravização dos indígenas, não. Escravização dos malês e mulatos, não. Assim, aquela perseguição, na verdade, se chegassem ao poder, os malês iriam perseguir os mulatos e os brancos traidores. Mas aqui faz referência aos malês também. Letra D, a volta dos malês para a África, não. A volta dos malês para a África foi o castigo, de mais de 500 que tiveram que retornar para a África. Letra E, a expansão da revolta para todo o Império, não. Essa revolta durou aí, 3 a 4 horas. A rota 2, letra A. De boa, concurseiro? Muito de boa. Vamos agora para a rota 3. A revolta dos malês é um movimento sui generis, ou seja, peculiar, Tem algo especial, diferente de outros movimentos na história das rebeliões do período imperial. Analise as seguintes proposições sobre a revolta. A primeira proposição: essa revolta mobilizou aproximadamente 1.500 negros com lideranças negras. Ok, negros alforros e negros escravizados. O 2. Embora os malês fossem uma etnia africana, malê faz referência à língua, à origem, ou no caso, a etnia faz referência à língua, à região, de origem do africano. Só que malê faz referência à religião, ok? Então, malês fossem uma etnia... Malê faz alusão ao islamismo. Malês, islamizados. Malê vem de malê, significa muçulmano, islamizado. Ou seja, você pode, malê, você é um negro islamizado, o negro muçulmano, porque aí você tem, quando você se converte ao islamismo, Islã quer dizer submissão a Alá, muçulmano vem de muslim, seguidor daquele profeta escolhido por Alá, que foi Maomé. Então, o erro aqui é dizer que é etnia, não é religião. Na Bahia eram chamados de malês todos os escravos que seguissem a religião muçulmana, que soubessem ler e escrever em árabe. Foram esses escravos que lideraram o movimento. O erro se dá em fazer alusão a malê como etnia. A gente falou agora há pouco, que na rota 2, os nagôs, sim, aí já faz referência à etnia, a etnia nagô. Então, falsa a proposição 2. A 3. Os participantes da rebelião eram, em sua maioria, escravos, liderados pelos malês, sim. Então, 1 e 3, a resposta fica a letra B de bola. Rota 3, B de bola. Vamos nessa força, concurseiro. Até o dia da prova, rota das 11. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, ajuda o crescimento do canal. Eu agradeço de coração. Você não sabe como eu fico grato quando eu vejo mais um chegando, para essa família que tem como objetivo alcançar a aprovação. Afinal, o seu sonho vale muito. Rota 4. A revolta dos malês ocorrida em Salvador, província da Bahia, na noite do dia 24 de janeiro, ou seja, a revolta ocorre do dia 24 de janeiro, da noite do dia 24, pegando aí, o dia 25, tá? Durante o Brasil Império, mais precisamente durante o período regencial. Representou uma rápida rebelião de 3 a 4 horas, organizada pelos escravos, o que foi reprimida pelas tropas imperiais, a Guarda Nacional, a polícia também da Bahia, civis que participaram dessa repressão, com mais de 70 mortos, além daquelas penas pesadas. Essa revolta representou a mobilização de mais de cerca de 1.500 escravos africanos, os quais lutavam pela libertação dos negros de origem islâmica e pela tomada do poder. Isso, o objetivo era chegar ao poder. Libertação dos índios guaranis, a letra B, fora independência do Brasil
e pelas ideias republicanas. Não pregava a independência do Brasil, não tem esse caráter separatista no sentido de, né, transformar o Brasil, ou pelo menos, né, tornar o Brasil independente do governo centralizado. Não tem esse projeto. Letra D, defesa da religião católica, não. Esse movimento também tem um caráter anticatólico. Havia também uma repulsa à imposição do catolicismo. Logo, só fica na rota 4, letra A, de boa, né? Quando você estuda com calma, com tranquilidade, chega aqui é só gabaritar. Assim vai acontecer no concurso. Rota 5, que texto é esse, professor? Não pode ter medo, o concurseiro tem que encarar tudo. A revolta de 1835, também chamada a Grande Insurreição, foi o ponto culminante de uma série que vinha desde 1807. A revolta desses escravos islamizados, em consequência, não será apenas uma eclosão violenta, mas desorganizada, apenas surgida por um incidente qualquer. Será, pelo contrário, planejada nos seus detalhes, precedido de todo um período organizativo. Reuniu-se regularmente para discutirem os planos de insurreição, muitas vezes juntamente com elementos de outros grupos do centro da cidade. O movimento vinha sendo articulado também entre os escravos dos engenhos e os quilombolas da periferia. O plano não foi cumprido na íntegra, porque houve delação. Uma negra entregou o plano a um juiz de paz em Salvador, que tinha essa população de 65.500 habitantes, sendo aí, né, você tem 31% da população formada aí por escravos. Derrotada a insurreição, os seus líderes se portaram dignamente. Aqui um texto fazendo alusão justamente ao que, concurseiro? Sobre a rebelião escrava relatada no texto, é correto afirmar que foi comandada por Gangazumba, não faz referência a Quilombo dos Palmares, letra A fora. Nessa rebelião, chamada de Revolta dos Malês, participaram escravos de diversas etnias que pretendiam acabar com a escravidão na Bahia. Então, rota 5, letra B de bola, né? A revolta ocorreu devido à intolerância religiosa, já que os escravos foram impedidos de praticar sua religião candomblé, não, eram islamizados. Letra D, seu líder Zumbi dos Palmares não faz alusão a Quilombo dos Palmares, que ocorreu finalzinho do século XVII, né, início do XVIII. Nessa rebelião, denominada Conjuração Baiana, os revoltosos queriam a independência do Brasil, o fim da escravidão. Também o texto não faz alusão a Conjuração Baiana, e sim a Revolta dos Malês, rota 5, letra B de bola. Muito bem, vamos aí para a rota 6, o tempo urge, né? Rota 6, olha quem está aqui, meu povo, o grande historiador, um abraço aí para João José Reis. Quem sabe um dia eu posso conhecer, né, essa sumidade intelectual da Bahia para o mundo, né? Um abraço para João José Reis, que escreveu essa obra-prima, né? Rebelião Escrava no Brasil, que faz alusão à Revolta dos Malês. Olha o que diz o grande professor da Federal da Bahia, João José Reis. Na noite do dia 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de africanos escravos e libertos ocupou as ruas de Salvador, Bahia, e durante mais de 3 horas enfrentou soldados e civis armados. Os civis armados porque eles ficaram, né, naquela, e se esses escravos ocupam o poder, o que vai acontecer conosco? Então os próprios civis também participaram da repressão. Os organizadores do levante eram malês, termo pelo qual eram conhecidos na Bahia da época os africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, apenas algumas horas, de 3 a 4 horas, foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas e teve efeitos duradouros para o conjunto do Brasil escravista. Ou seja, a importância da Revolta dos Malês se dá por enfrentar o sistema, por enfrentar esse modelo escravocrata. Mesmo sendo reprimido, o movimento ele serve hoje como símbolo de resistência. O episódio descrito aí na Rota 6, no trecho, contribuiu para quê? Longa duração do tráfico negreiro, não o tráfico
tem oficialmente, né, o fim. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, apesar que tem uma lei, né, de 1831 que já tem uma importância sim, né, para coibir o tráfico negreiro, pois diante do crescente conflito social, os defensores do escravismo reconheceram que era necessário trazer mais escravos para o Brasil. Não, falso. Com o passar do tempo, né, a pressão da Inglaterra, você vai ter a diminuição no tráfico negreiro. A abolição da escravidão, poucos anos depois, não, só ocorreu em 1888. A letra C, a intensificação das tensões no interior da elite de grandes proprietários, no contexto da regência, incomodados com as diversas revoltas que explodiram à época. Isso mesmo, rota 6, letra C de casa, essa é a repercussão, né? Uma elite amedrontada diante dessas tensões. Rota 7, mais uma vez, João José Reis. Meus amigos, não há como falar em escravidão sem mencionar João José Reis. Ele é o cara. Os grupos de escravos egressos da costa da mina, sob diferentes identidades, olha aqui as etnias, Nagô, Alçá, GG, o Jeje, né, Tapa, promoveram o maior ciclo de revoltas escravas africanas de que se tem notícia na história do Brasil. Não se engane, concurseiro, concurseira. A gente está falando aqui da revolta dos malês, mas de acordo com o João José Reis, de 1807 a 1835, várias outras revoltas ocorreram, tá? O caráter de resistência sistêmica à escravidão só teve equivalente antes na Guerra dos Palmares e depois no movimento abolicionista na década de 1880. Com efeito, entre 1807 e 1835, a Bahia viveu um período de rebeliões contínuas dos escravos africanos, cujo ápice foi a Revolta dos Malês. Olha só. É o cara, né? João José Reis, vale a pena, viu? Ele fala da quantidade de revoltas. Várias revoltas ocorreram até 1835 na Bahia. Vamos lá, rota 7, completando 185 anos em 2020, a revolta dos malês na Bahia, embora não tenha conseguido modificar a ordem escravista brasileira, teve um aspecto bastante representativo, uma vez que foi um levante de escravos urbanos, na sua grande maioria de religião muçulmana, mais sério ocorrido no Brasil. Rota 7, né? Rota 7, letra A. Sem dúvida alguma, letra A, ok? Vamos para a rota 8. Rota 8. Na noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, um grupo de escravos de origem africana, adeptos do Islã, saiu às ruas de Salvador e durante mais de 3 horas enfrentou tropas da cavalaria e milícias. Centenas de escravos libertos participaram, cerca de 70 morreram e mais de 500 foram punidos com penas de morte, prisão, açoites e deportação. O episódio ficou conhecido como Levante dos Malês ou Revolta dos Malês. 8ª questão, letra E. Que tranquilidade, não é isso, concurseiro? É estudar, galera. É estudar. Dedicação, persistência, a sua aprovação vai chegar. Já estamos na rota 9, é isso? Rota 9. A revolta dos malês em 1835 foi um movimento influenciado pela Revolução Haitiana. Não, a Revolução do Haiti ocorreu em 1804, tá? Buscou acabar com a escravidão no Brasil, promovendo o extermínio de brancos e indígenas? Não. Brancos, sim, e mulatos, os traidores. Letra A fora. Letra B, de libertação que contou com o apoio de quilombolas e indígenas? Não. No interior da Bahia, não. Foi um movimento que ocorreu em Salvador. Um movimento tipicamente urbano, né? Ocorrendo aí nas ruas de Salvador. Foi organizado por negros islamizados e alfabetizados, sim, eles sabiam ler e escrever, né? Que difundiram as reivindicações e de forma do levante escrevendo pelas paredes da cidade, em árabe, dificultando de alguma forma de antecipação de repressão pelos escravocratas da época. Duas das principais intenções em tomar o poder eram abolir a escravidão e ter o direito de se converter ao cristianismo. Não, eram islamizados. O texto está legal, mas quando diz que a intenção era a conversão ao cristianismo, não.
eram islâmicos. Ao contrário, eles queriam justamente, combater essa imposição do catolicismo. Logo, Rota 9, letra D, foi organizada por africanos escravizados de origem islâmica, planejada através de inscrições na capital baiana, inscrições pela capital baiana, além da intenção de acabar com a escravidão. Os revoltosos pretendiam confiscar os bens dos brancos, construir um reino islâmico e transformar em escravos os não islamizados. Era a vingança contra os brancos, também tem esse caráter, Rota 9, letra D, que questão boa, Boa demais. Vamos para a Rota 10, porque está acabando, o tempo está indo embora, que peninha. Mas amanhã tem mais, todo dia. Rota das 11. Publica isso, galera, ajuda o crescimento do canal. Eu quero ver hoje um recorde de likes, tá? Porque a importância do like, o vídeo vai ser levado para uma outra pessoa vai visualizar e vai ajudar o crescimento do canal, tá bom? Rota 10, sobre a revolta dos malês ocorrida na Bahia em 1835, é correto afirmar que Rota 10 fica a letra C. Foi uma importante revolta organizada pelos africanos de religião muçulmana, os chamados malês, que visavam a libertação dos escravos. Rota 10, letra C de casa. E para encerrar, Rota 11, a revolta dos malês, ocorrida em 1835 na Bahia, contou com a ampla participação popular e defendeu, entre outras propostas, a rejeição ao catolicismo, sim, e a construção de uma ordem islâmica. Isso, Rota 11, letra A. Assim encerramos mais uma rota. Quero agradecer enormemente o carinho de todos vocês. Você que é da Bahia, da Paraíba, do Sergipe, de Pernambuco, valeu mesmo. Gratidão é a palavra que define essa relação com vocês, tá bom? Estou aqui para ajudar, perdão qualquer falha, mas eu vou aprimorar para te ajudar nessa aprovação. Valeu, concurseiro, valeu, concurseira. Um abraço para todos vocês que participaram aí, com os comentários. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. E você que é assinante, fica tranquilo. Essa aula vai estar lá, História da Bahia, e vamos trabalhar 1h30 só com a revolta dos malês. Forte abraço, fique com Deus.